irmãos e as irmãs podem assentar-se, por gentileza. Abram suas Bíblias, por favor, na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Nós iremos dar continuidade à exposição da palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo. Este foi uma deliberação do Conselho de Pastores da nossa igreja, entendendo, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos na estação da condução, que é um período de ensino, e nós temos ministrado já há 3 domingos a respeito da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e agora vamos meditar no versículos 15, 16, 17 e 18. Estás ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vamos orar, queridos. Senhor, nós agradecemos porque temos esta oportunidade de ouvir mais uma vez a sua palavra, de meditar na sua palavra. E pedimos que o Senhor abrase a minha boca e aqueça o meu coração, para que eu seja tão somente um facilitador da sua palavra, e que haja edificação na igreja do Senhor. Cremos na multiforme obra do Espírito Santo, que o Senhor fala com cada um de acordo com as suas necessidades. E isto é obra do Senhor, é obra do seu Espírito. E nós clamamos que nesta noite saiamos daqui edificados pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode baixar um pouquinho só o meu retorno, um pouquinho só. Obrigado, viu, querido? Queridos irmãos, semana passada nós compartilhamos sobre o poder do Evangelho. E no compartilhar sobre o poder do Evangelho, nós compartilhamos com os irmãos a respeito de 2 aspectos importantes que Paulo falou a Timóteo em sua última prisão, prestes a ser morto, decapitado segundo a tradição. Primeiro, que ele não se envergonhasse do Evangelho. Foi esta a orientação, a instrução de Paulo ao seu filho na fé, como mentor espiritual. E não se envergonhando, e ao não se envergonhar da fé, ele precisa entender que isso acontece porque Deus não deu a ele e nem a Timóteo e nem à igreja do Senhor um espírito de covardia, mas sim um espírito de poder, de amor e de moderação. E nós compartilhamos isso na semana passada, dizendo de que essa palavra espírito vem do termo grego pneuma. Deus soprou o seu poder sobre nós, não um espírito de covardia, de medo, de assombro, mas sim de poder. E a palavra poder no texto é dinamis no sentido de nós fomos enchidos, tomados pela presença do Espírito de Deus sobre nossas vidas. E segundo, também sobre esse Espírito derramou em nós o seu amor. E a palavra amor também significa ágape no texto, que é o amor de Deus, a presença de Deus na nossa vida, fazendo com que, ao usarmos e sermos instrumentos de poder nas mãos do Senhor, devemos fazer isso com amor, com sensibilidade, com carinho, com afetividade com as pessoas. Mas além disso, Deus nos deu um espírito de moderação, e a palavra moderação no original é sifronismos, que significa autocontrole. Deus nos deu temperança. Então nós não precisamos viver uma vida exasperada, uma vida completamente tomada por exageros
e atitudes que não agradam a Deus, mas sim sermos pessoas dominadas pelo Espírito Santo. A segunda questão que Paulo fala nesse texto é que, além disso, Timóteo precisava guardar o bom depósito do Senhor. Ou, em outras palavras, ele deveria guardar o Evangelho, guardar dentro dele Jesus, e fazer isso com cuidado, porque a ideia de bom depósito é a ideia de você cuidar bem daquilo que é precioso. E essa é a ideia que Paulo está dizendo: Timóteo, guarda esse bom depósito, essa preciosidade que é o Evangelho na sua vida. Mas não somente guarda, mas também transmite este Evangelho às pessoas, compartilha com elas, divulga este Evangelho. É isso que nós, em síntese, compartilhamos semana passada a respeito do poder do Evangelho. Hoje, à noite, eu quero estender um pouco mais essa ideia do poder do Evangelho, mas agora o poder do Evangelho na vida de um homem. Temos comunicados. Obrigado, pastor Zé Nery. E nós precisamos agora olhar nessa dimensão, o poder do Evangelho na vida de um homem. Este é o tema da nossa mensagem de hoje. E aqui há duas palavras-chave que eu preciso que você guarde na sua mente para que possamos expor o texto. Duas palavras-chave, esse texto me chama a atenção. A primeira palavra é a palavra inserção. E a segunda palavra é a palavra deserção. E eu quero que você guarde isso e você anote em algum lugar, principalmente os líderes que compartilham em grupos familiares. Primeiro, inserção, e segundo, deserção. Quando eu falo de inserção, eu quero chamar sua atenção um pouco sobre a trajetória do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo teve um desejo profundo de pregar o Evangelho na sua segunda viagem missionária à Ásia. E a palavra de Deus diz que Paulo estava ávido em anunciar e plantar igrejas na Ásia na sua segunda viagem. Mas Atos capítulo 16, versículo 6 diz que o Espírito Santo de Deus impediu, não permitiu que Paulo fosse à Ásia na sua segunda viagem missionária. Então, somente na terceira viagem missionária de Paulo, o Espírito Santo de Deus usou esse homem de tal maneira, de uma forma tão poderosa, que a partir de Éfeso, quando ele ministrou cerca de 3 anos naquela cidade, e plantando uma igreja robusta, poderosa, cheia, avivada pelo poder de Deus, este homem então é usado de tal maneira que planta outras igrejas, e aí nós temos as 7 igrejas da Ásia Menor, e aí você pode estudar um pouco em Apocalipse, a partir do capítulo 1, 2, você vai encontrar ali as igrejas, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, igrejas do Senhor ali, além da igreja de Colossos e de Herápolis. O fato que é um momento de avivamento no meio do povo, no meio dessas cidades. É um momento de grande inserção de pessoas no corpo de Cristo. A igreja está se expandindo, a igreja está avançando, a igreja está cheia da unção e do poder de Deus, e a igreja começa a replicar, começa a se multiplicar através do Evangelho do Senhor. É um tempo de envolver, trazer pessoas ao conhecimento de Jesus e inseri-las dentro das igrejas nessas cidades. É um tempo novo, é um tempo de inserção, é um tempo de adesão, mas também, acima de tudo, um tempo de conversão. E o Espírito começa a soprar, e a igreja começa a crescer na Ásia. Mas no ano 64, começa ali uma grande, dentre tantas perseguições que já houvera, no ano 64, depois de Cristo, o incêndio de Roma, provocado por Nero, que atribuiu aos cristãos esse crime hediondo. Diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que houve uma grande perseguição na vida do povo de Deus. Porque Nero,
um déspota violento, um imperador impiedoso, além de estender cruzes ao longo da estrada de Roma até Roma, colocar os cristãos sobre essas estacas, jogar betume jogar óleo, para que aqueles corpos fossem queimados e transformados em tochas para iluminar Roma. Além de tudo isso, além de levar muitos cristãos a serem decapitados e devorados por feras, além de tudo isso, ainda instituiu o culto ao imperador, naquela época que os cristãos precisavam se submeter e cultuar o imperador. É nesse contexto que Paulo e tantos outros líderes começam a sofrer martírios, perseguições terríveis, inexoráveis, implacáveis. No tempo de inserção, começa uma grande perseguição e se transforma também num período de deserção. O texto que nós lemos fala exatamente deste período. Após um grande mover de Deus sobre a igreja, agora é um tempo de deserção na perspectiva do apóstolo Paulo, e ele começa falando isso exatamente no versículo de número 15, ele diz assim a Timóteo: estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Ele está dizendo de que a ideia não é toda a igreja, mas muitos começaram a desertar, começaram a abandonar a fé por causa da perseguição. Muitos abandonaram o próprio apóstolo, porque ele estava aprisionado, ele estava encarcerado, e por causa disso, começaram a se afastar de Paulo, a abandoná-lo, deixando naquela prisão tétrica, lúgubre, terrível, assombrosa, onde apenas havia um buraco acima do calabouço para entrar ar ou sol. Então, Paulo aqui está dizendo: todos me abandonaram, e ele cita duas pessoas, Fígelo e Hermógenes, como se estivesse apontando uma liderança que influenciou outros, inclusive a abandoná-lo também. Você já sentiu em algum momento abandonado? É isso aí. Você, como líder de grupo familiar, seu grupo tinha 30 pessoas e agora só tem 3. Você já sentiu sozinho? Obrigado, Ruth. Você já sentiu em algum momento da sua vida, numa caminhada como um líder de ministério, um líder de um grupo familiar, um líder na igreja, um líder de departamento, um pastor, um evangelista, alguém que exerce um ministério específico na igreja, seja ele qual for, você já sentiu como que estivesse completamente num estado de abandono, sozinho, e portanto sofrendo as dores, sofrendo as coisas mais profundas, a ponto de não querer mais viver essa dimensão de ser um líder do Senhor na obra do Senhor? Você talvez já tenha até desistido do seu ministério, do dom que Deus colocou em você, e Paulo diz: reavives o dom que há em ti. E talvez você tenha parado, você tenha dito: não, eu não quero mais nada com isso, eu não aguento mais, eu já fui muito abusado espiritualmente. Há muitas pessoas que chegam na nossa igreja dizendo exatamente isso, que foram usadas, que através de uma fé utilitarista, tiraram tudo de você, chuparam a laranja e jogaram o bagaço. Talvez você em algum momento tenha experimentado isso ou vivido isso. Paulo está dizendo aqui: todos me abandonaram. Isto que você já passou, que tem passado ou tem enfrentado, não é algo exclusivo de você. Algo aconteceu com o apóstolo Paulo, o maior teólogo da história da igreja.
o maior pregador expositivamente da igreja, aquele que foi o maior plantador de igrejas, aquele que foi o maior retórico ao argumentar contra os filósofos da sua geração, aquele que tinha a capacidade de influenciar por uma perspectiva de uma mente semita e também uma capacidade de concatenar ideias na perspectiva filosófica grega. Esse homem que assombrou e transtornou o mundo, ele agora estava numa cadeia, num calabouço, dizendo: todos me abandonaram. Irmãos e irmãs, pastores também sofrem. Sabe, é sublime o pastorado, e é lindo ver a igreja olhar para os seus pastores e reconhecer a espiritualidade, a vocação, o chamado eficaz na sua vida quanto ao pastorado. Mas eu quero dizer uma coisa para você: pastor também sofre, pastor também é frágil, pastor passa por crises, pastor sofre na sua espiritualidade, pastor tem crises existenciais, pastor tem vontade de fugir, pastor tem vontade de abandonar tudo. Tem muita gente assim. São mais de 3.500 pastores presbiterianos, mais de 800 estão fora do campo. Há muitos missionários que não querem saber mais de fazer missões, porque entraram numa crise, porque em algum momento se sentiram rejeitados, abandonados. Pastores não são super crentes, super homens. É um ledo engano que se coloca e que se apregou em muitas igrejas, dizendo de que pastor é o suprassumo de tudo, e ele é a única referência espiritual, e o que ele falou está falado. E isto é um equívoco, isto é um erro crasso. O que é infalível e que é absoluto é a palavra de Deus. Mas nós somos frágeis, nós precisamos também de alento, nós precisamos de gente que se aproxime da gente, que nos abrace, que dê uma palavra de ânimo, de encorajamento. Irmãos e irmãs, talvez você, como líder que está aqui hoje, que lidera um grupo familiar, você esteja pedindo socorro internamente, e você esteja sentindo dessa maneira. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que apenas um versículo trata do abandono de Paulo. Esse sentimento de exteriorizar o seu sofrimento não é para ficar lamentando da vida, não é para ficar murmurando de tudo. Se assim fora, ele tinha parado no versículo 15 e chutado o pau da barraca ou a barraca inteira. O que me chama a atenção é que o poder do Evangelho é tão extraordinário que usa pessoas. Se Fígelo e Hermógenes abandonaram com tantas pessoas a Paulo, o versículo 16 é um suspiro, é um sopro de esperança para você que é líder, para você que trabalha no ministério da igreja, para você que é membro da igreja, para você que muitas vezes se sente assim dentro da sua casa, no seu trabalho ou em qualquer área da sua vida. Por quê? Porque Deus coloca e levanta pessoas para serem refrigério para você, refrigério para você. E eu quero inspirar você hoje. Eu quero que você saia daqui sabendo de que o que o Senhor fez em você, esse dom que Ele imputou na sua vida, é para que você realmente comece a perceber de que Ele também coloca anjos, Ele coloca pessoas lindas na sua vida para estar com você nos momentos mais difíceis. E essa pessoa é Onesíforo. Onesíforos é o termo grego que significa portador de préstimos, aquele que dá lucro. Este homem foi levantado na vida do apóstolo, e eu gostaria de falar sobre este homem hoje, que Deus usou grandemente na vida do apóstolo, e que Deus nesta noite levante pessoas na sua vida como Onesíforo para fazer a diferença e lhe fortalecer no tempo da sua luta e do seu sofrimento. Eu não sei qual é o anjo, qual é a anja
entre aspas, que Deus vai levantar para você. Talvez já levantou, talvez já esteja com você, talvez seja alguém que lhe surpreenda. E esse texto me chama a atenção, a partir do versículo 16. Diz assim: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. A primeira questão aqui é que este homem animou Paulo quando ele estava em sofrimento. A palavra animar no original grego aqui é trazer refrigério. É a ideia de trazer um ar fresco. E aí eu fico imaginando isso, Paulo aprisionado, respirando um ar terrível. Este homem vai ao encontro de Paulo e traz refrigério para ele. Eu não sei qual é o seu sofrimento, eu não sei qual é a sua vontade de desistir, mas Deus não permite que você desista, porque num tempo oportuno, Ele levanta homens e mulheres preciosos e preciosas, muitas vezes no anonimato, muitas vezes na sua discrição, para ser um Onesíforo na sua vida, de tal maneira que traz refrigério para a sua alma, uma graça, um ar fresco, um frescor, algo que lhe traz novamente a percepção de alívio. Por isso eu quero dizer a você, líder de grupo familiar, líder de ministério, líder de departamento da igreja, você que lidera, você que Deus deu o dom na sua vida, você que entra no banheiro e limpa o banheiro da igreja, você que zela pela igreja, você que serve alguém, você que muitas vezes se torna uma espécie de pessoa invisível aos olhos de muitas pessoas, e você que já dizendo, eu não aguento mais, eu quero dizer para você, que Deus levanta pessoas para animar, para reanimá-lo. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade terrível, e nesta noite o Espírito de Deus está reanimando você, soprando um refrigério e trazendo um bálsamo de Gileade na sua vida. Ele animou Paulo no seu sofrimento. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. Você não está sozinha. Você não está sozinho, você que nos assiste pela internet, você não está sozinho, porque Deus levanta pessoas na sua vida para reanimá-lo, para fortalecê-lo, para soprar o Espírito Santo de uma maneira tão poderosa, que traz refrigério para você. Você não está sozinho, meu irmão, você que está aqui hoje, que o Senhor te reanime hoje aqui. Segundo aspecto que me chama a atenção na vida deste homem, está no versículo 17. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Além dele animar a Paulo no seu sofrimento, ele encorajou Paulo com sua persistência em procurá-lo. Existem pessoas que são verdadeiramente encorajadoras, pessoas que nos encorajam com seu exemplo. Se você for fazer um levantamento de onde Onesíforo saiu para encontrar Paulo em Roma, você vai ficar assustado. Ele sai da cidade de Éfeso, porque ele morava em Éfeso, e ele vai até Roma, cerca de 174 mil, não, é coisa demais, mais de 3.000 quilômetros, andando, 174 e lá vai pancada de horas, para chegar até a cidade de Roma. Mas não só isso, ele foi de cadeia em cadeia, ele foi procurar, e o texto original diz que ele foi procurar de maneira intensa, ele foi persistente, ele não deixou de achar e de procurar Paulo.
Ele poderia muito bem ter sido surpreendido pelos perigos da perseguição dos cristãos nessa trajetória. Ele poderia muito bem ter sido decapitado, ele poderia ter sido queimado, ele poderia ter sofrido grandes e terríveis perseguições, mas esse homem tinha um objetivo: eu vou encontrar Paulo, eu vou cuidar de Paulo, eu vou estar com ele nos seus últimos momentos. Queridos irmãos e irmãs, eu não sei que aprisionamento e que algemas, que lutas, que batalha você está enfrentando. Uma coisa eu posso lhe dizer, que o que você está passando, o que você está enfrentando, Deus sabe. Ele sabe, e Ele levanta homens e mulheres, levanta pessoas, levanta circunstâncias para ir ao seu encontro, para você perceber que você não está sozinho e nem sozinha, para encorajá-lo, para olhar e saber de que você não está sozinho e que Deus não desiste de você. Eu quero que você saia encorajado hoje aqui. Você que é líder, você que lidera não somente em termos de igreja, mas você lidera a sua casa, você lidera a sua família, você lidera no seu trabalho, você lidera em algum evento, em alguma coisa, e você muitas vezes se sente sozinho, sem perspectiva, incapaz de sobrepujar os problemas e as circunstâncias. Eu quero dizer uma coisa para você: essa noite você tem que sair daqui encorajado, porque Deus vai ao seu encontro, e Ele levanta pessoas para apoiá-lo, sustentá-lo, animá-lo, e fazer com que você se sinta de fato alguém encorajado a continuar a vida cristã para a glória de Deus. Hoje é dia de reavivar o dom que Deus nos deu. Hoje é dia de saber de que quando a gente pensa em desistir, Deus vem com uma palavra santa, bendita, dizendo: eu estou aqui com você. Não importa quanto eu tenho que caminhar com você, não importa quanto eu tenho que estar ao seu lado, não importa se todos te abandonaram, eu estou com você. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o Deus conosco, Ele é o Emanuel, e Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está com você, Ele está com a sua caminhada, Ele está na sua trajetória, Ele não vai abandonar você. Sabe, meu querido, você entrou num barco, o barco pode estar enfrentando as maiores intempéries e as maiores tempestades da vida, mas não esqueça de uma coisa: quem está no timão do seu barco, quem está conduzindo o seu barco, quem é o lastro do seu barco, é Jesus de Nazaré. E o seu barco não vai afundar, porque Ele é o comandante, e Ele está na direção da minha vida e da sua vida. Então vá em frente, continue enfrentando as tempestades, porque Jesus está no barco da sua vida. Onesíforo animou Paulo em seu sofrimento, encorajou Paulo com a sua atitude de ir as últimas consequências para encontrá-lo. E finalmente ele serviu a Paulo no seu sofrimento. Versículo de número 18 diz assim: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, Timóteo, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Paulo, relatando a Timóteo, ele diz assim: olha, você conhece Onesíforo, você conhece esse irmão querido, você sabe que desde Éfeso, quando eu estive em Éfeso, ele me serviu, e ele me serviu de tal maneira com os seus préstimos, prestou serviço a mim desde Éfeso até agora. A palavra prestar aqui, ou prestou, é a palavra diaconel, que vem do termo diácono. Alguém que está disposto a servir alguém sem querer nada em troca.
sem esperar retorno. Está disposto a se doar. Jesus exerceu esse diaconel muitas vezes, não só com outro termo no original grego do Novo Testamento para escravo, que é doulos, mas como diáconos, no sentido de lavar os pés dos apóstolos, no sentido de servir os seus discípulos, no sentido de cuidar das pessoas, sem querer nada em troca. Eu creio que a palavra diaconel deve estar ligado à palavra também agapau, que significa esse amor de Deus incondicional. Sabe, irmãos, a gente quer muitas vezes ser muito servido. A gente às vezes quer só ser servido. A gente só quer, venha o reino para esse que vos fala. A gente só quer, como dizia o meu pai, na boca que nem galo cego. A gente se torna muitas vezes cristãos dentro de uma igreja consumidores. Aqueles que dizem assim: pastor Francisco, lança uma palavra boa agora na minha boca. A gente quer ser servido dentro de casa, a gente quer ser servido no trabalho, a gente quer ser servido na igreja, mas nós não servimos uns aos outros. A gente muitas vezes entra no nosso carro, não abre nem o vidro para dar uma boa noite para os guardadores de carro, e ainda fica com cara feia. Deus está falando, irmão. E sabe o que me chama a atenção em tudo isso? É que quando a gente sai do carro, coloca a Bíblia debaixo do sovaco, debaixo das axilas, a gente entra na igreja como um santo de Israel, numa unção poderosa. Irmãos, está tudo errado. Eu não consigo dissociar serviço de santidade. Irmãos, isso é uma loucura que a gente faz. A gente faz um monte de coisa errada lá fora, quando chega aqui dentro se torna um santo de Israel. Queridos irmãos, nós precisamos aprender a servir uns aos outros, e isto em amor. Baixa o vidro e fala para o guardador: Deus abençoe meu irmão, muito obrigado porque você está guardando o meu carro. Eles correm para cima e para... Eu estou dando apenas um exemplo na igreja. Tem gente aqui que, se o ar-condicionado não tiver ligado 1h30 antes para ele entrar dentro da sala de aula e entrar e sentar em berços esplêndidos, ele fica com raiva e ainda faz biquinho. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos irmãos, os cristãos, no tempo de perseguição, eles andavam pelos antros da terra, eles entravam nas cavernas, nas catatumbas, eles entraram em todos os lugares, porque eles queriam adorar a Deus, eles queriam servir uns aos outros, eles amavam uns aos outros, e nós precisamos trazer esse valor de novo para dentro de nós, para que, em vez de queremos ser servidos, que possamos servir uns aos outros para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Todos nós somos servos, filhos de Deus, não tem maior nem menor, pastor, presbítero, diácono,
líder de grupo familiar, líder de ministério, líder de departamentos internos, membros da igreja, nós somos um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, são funções diferentes, mas nós somos irmãos em Cristo, e em Cristo Jesus nós temos a mesma relação. Não existe essa coisa de estar sobre. Aonde que nós encontramos na Bíblia Jesus como paradigma de estar sobre as pessoas? Jesus estava entre a multidão, Jesus andava com a multidão, esse era o modelo de Jesus. Jesus comia com as pessoas. Irmãos, essa história de pastor, depois de pregar, sair numa redoma, entrar numa sala e ficar lá com um monte de segurança, isso é balela, isso não é evangelho, isso é personalismo. A igreja do Senhor Jesus precisa viver entre uns e os outros, servindo de maneira recíproca, amando, confessando, ministrando uns aos outros para a glória de Deus. Esse é o mandamento recíproco que a igreja, que o Senhor nos ensina, que a sua palavra nos ensina e que nós devemos viver. Eu quero desafiar você a ser um onesíforo, um portador de préstimos, alguém que anima um outro. Eu quero que você saia daqui assim hoje, com esse sentimento em todos os sentidos da sua caminhada, e que o Senhor nos abençoe. Sabe por quê? Porque nesse texto algo me chama a atenção. Nesse texto termina dizendo de que Paulo vê essa maneira, essas atitudes deste homem, e ele diz que as misericórdias do Senhor estejam sobre a vida de Onesíforo e da sua casa. Nessa noite, eu quero que você fique em pé e de pé, que eu quero abençoar a sua família e a sua vida. Líder querido, meu amado membro desta igreja, você que está aqui hoje, eu quero estender as mãos sobre a sua vida e quero clamar que Deus levante homens para te animar, que Deus levante pessoas para te fortalecer, para que Deus levante pessoas para te encorajar, e que Deus te dê um espírito de servo para a glória de Deus. Receba esta bênção sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus que habita e que está neste lugar, habita em nós e está neste lugar. Eu quero pedir, Senhor Deus, toda sorte de bênção sobre todos os líderes em todas as áreas desta igreja, e que o dom seja reavivado em suas vidas, e que não desistam, mas que creiam que o Senhor dará a 30, a 60, a 100 por um sobre a sua casa e sobre a sua vida. Meu Deus, em Teu nome, eu abençoo a igreja do Senhor, com todas as misericórdias do Senhor, e que saímos daqui renovados pelo Seu Espírito, entender que o Evangelho é poderoso, e o poder do Evangelho é usar também, pela graça do Senhor Jesus Cristo, vidas, e os Teus filhos estão aqui, e que eles saiam com toda sorte de bênçãos espirituais sobre eles, sobre suas casas e sobre suas famílias, para a glória do Teu nome. Nenhum mal virá e sobrevirá sobre a tua vida, em nome de Jesus, porque o Senhor é o mais valente, que já tirou o valente e reina na sua casa para a glória de Deus. Que seja assim, hoje, em nome de Jesus, e para sempre, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pouse sobre os irmãos e as irmãs, hoje e para todo sempre. Amém.